uma corrente minoritária, mas já caiu em concurso, então você tem que pelo menos já ter ouvido falar dela, né? Nidação. Ni com N de navio, nidação ou nidificação. O que é a nidação ou nidificação? Assim que há a fecundação, o ovo tem que se fixar no útero para ser alimentado, para se desenvolver. Você sabe que muitas vezes as mulheres ficam grávidas e nem sabiam que engravidaram? Quer dizer, as mulheres têm óvulos fecundados, principalmente as primevas, na primeira gestação, têm óvulos fecundados e o óvulo não... Eu vou usar uma expressão assim bem popular, mas você já ouviu dizer a questão de que a gravidez não pegou? A mulher que a gravidez não pega? É isso, é a anidação. Houve a fecundação, mas a gravidez não pegou. Não fixou no útero. A anidação acontece por volta do 14º dia, a partir da fecundação. Então, para o direito penal alemão, por exemplo, até o 14º dia não há aborto. A proteção jurídica da vida só se inicia a partir do 14º dia, que é quando há a anidação. Tem argumentos muito interessantes defendendo essa posição, a posição da anidação. Mas, honestamente, eu acho que o argumento mais honesto é o argumento, por exemplo, defendido pelo Munhoz Conde, um grande doutrinador espanhol. E o Munhoz Conde, ele diz abertamente o seguinte: olha, a escolha entre fecundação e nidação, na verdade, é uma escolha menos biológica do que política. Quer dizer, a gente precisa ser honesto e dizer em que sociedade a gente quer viver. Nós queremos viver numa sociedade que tem essa facilidade do DIU? Nós queremos usufruir da facilidade do DIU? Nós queremos usufruir da facilidade da pílula do dia seguinte? Bom, se nós queremos usufruir dessas facilidades, então nós temos que apoiar a teoria da nidação, que diz que até o 14º dia não há proteção jurídica da vida. Enfim, é interessante, é um tema, eu acho apaixonante, eu pelo menos sou apaixonada por ele, mas então, para aqui a nossa finalidade de prestar a prova, de prestar o concurso, são duas as teorias sobre o início da vida, uma da fecundação, outra da nidação, teoria majoritária da fecundação. Então, voltando à definição de aborto. O aborto é a interrupção da gravidez. A gravidez que começa com a fecundação e termina no início do parto. Então, a interrupção provocada da gravidez, desde a fecundação até o início do parto, é aborto. Tudo bem? Então, a interrupção da gravidez, desde a fecundação até o início do parto, é aborto. Depois que o parto já começou, qualquer coisa que aconteça com esse feto não é mais aborto. Qualquer coisa que aconteça com esse feto já é homicídio ou até infanticídio, conforme o caso, conforme nós estudaremos em programas futuros. Mas, por enquanto, qualquer coisa depois do início do parto não é mais aborto. Aborto é a interrupção da gravidez, do início da fecundação até o início do parto. Acontece que tem um testezinho aqui que muitas vezes deixa os alunos confusos. Veja que é preciso que a gravidez seja interrompida, percebe? A gravidez foi interrompida antes do seu término normal. E ela foi interrompida por uma ação violenta de alguém, quer dizer, ela não foi interrompida naturalmente, caso contrário haverá um aborto espontâneo. E dessa interrupção resultou a morte do produto da concepção. Percebe? Olha, é sutil o que eu vou falar. Mas o aborto é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. A interrupção da gravidez que leve à morte do produto da concepção. A interrupção da gravidez tem que acontecer enquanto a gravidez está ali acontecendo. Mas a morte não precisa acontecer dentro do útero. Percebe? Olha que coisa interessante. Basta que haja nexo causal. Não é preciso que a morte aconteça dentro do útero. Vou te dar um exemplo, hein? Um exemplo só para quem tem nervos de aço. Você sabe que a aula de penal exige um pouco de sangue frio, né? A gente trabalha com coisas pesadas, então, por favor, me perdoe aí as moças que estão grávidas, eventualmente, que se sentirem mal com esse exemplo, podem sair da sala pelo próximo minuto. Mas o exemplo é o seguinte, imaginemos... Temos uma mulher grávida e eu querendo que ela aborte, imagina a mulher ali, não sei, é uma mulher que é amante do meu marido. Ele está grávida do meu marido, vou pegar aqui um crime bem passional. Ele está grávida do meu marido, então eu chuto a barriga dela
com a intenção de fazê-la abortar. Chuto a barriga dela com a intenção de fazê-la abortar. Ela está de 9 meses. Então ela tem um parto prematuro. O bebê já pode nascer aos 9 meses, né? Eu mesma nasci antes disso, né? E não tive, assim, muitas sequelas. Mas o bebê nasce prematuramente. E morre. Morre em consequência daquele parto prematuro. Existe uma relação direta de causa e efeito. Ele morre em consequência do parto prematuro. Morre em consequência disso. O que aconteceu aqui? Aborto. Houve um aborto. Eu interrompi a gravidez? Sim. Dessa interrupção decorreu a morte do produto da concepção? Sim. Então pronto, aconteceu um aborto. O aborto é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção. Não se exige que a morte tenha acontecido dentro do útero. Basta que a morte tenha sido resultado dessa interrupção da gravidez. Muito bom. A segunda coisa que é importante saber a respeito do aborto é que o aborto é um crime curioso, porque ele é uma exceção à teoria monista. Lembra o que é a teoria monista? Quer que eu refresque um pouquinho a tua memória? Vou refrescar. A teoria monista é aquela teoria que diz que todo mundo que se junta para perseguir o mesmo objetivo criminoso responde pelo mesmo crime. Quer um exemplo? Eu e você nos juntamos para matar a pessoa X. Eu vou matar a pessoa X, eu peço para você a arma, você me empresta a arma, e aí com essa tua arma eu mato a pessoa X. Eu e você somos concorrentes, eu não estou nem entrando na questão qual autoria ou participação, somos concorrentes na morte da pessoa X. Isso é teoria monista. Todo mundo que contribui para um mesmo tipo penal responde pelo mesmo crime. Agora voltando, o aborto. O aborto é diferente. Imaginemos que eu então vá ao médico e peça que ele me faça o aborto. Eu vou ao médico, pago e peço que ele me faça o aborto. Se nós estivéssemos dentro da teoria monista, eu e o médico estamos nos juntando, estamos juntando os nossos esforços para conseguir um objetivo comum. Esse objetivo comum é a interrupção da minha gravidez. Mas não, porque essa é uma exceção. Como assim? Como é que funciona essa exceção? É o seguinte, eu respondo por um crime, Patrícia, que é o crime do artigo 124, consentir que terceiro provoque o aborto em si. Consentir que terceiro provoque o aborto em si. E você, que é o médico, responde por outro delito, que é o 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Então veja que interessante. Por isso que é uma exceção à teoria monista. Porque a gestante que consente no aborto responde por um tipo penal, o 124. E o terceiro que pratica o aborto com o consentimento dela responde por outro tipo penal, o 126. E você sabe qual é o crime mais grave? Se é o crime da gestante ou se é o crime do terceiro que provoca o aborto nela? É o crime do terceiro. O crime do terceiro é e sempre foi mais grave. Você quer saber um dado histórico interessante? Você sabe que no nosso primeiro Código Penal, o primeiro Código Penal brasileiro, lembra qual foi? O primeiro Código brasileiro? O Código de 1830? O Código Criminal do Império? Pois é. Lá, no nosso primeiro Código brasileiro, a conduta da gestante não era sequer punida. Olha que coisa moderna. A gestante não era sequer punida, só era punido o terceiro. E o mais interessante é a justificativa. Por que a gestante não era punida? Você quer saber o que diziam os comentadores do Código de 30? Por que a gestante não era punida? É porque fazer o aborto já exige que a mulher supere tantas barreiras morais. Já é uma decisão que envolve um sofrimento psicológico tão grande que quando a mulher decide, não é a ameaça de pena que vai impedi-la. Isso já se dizia em 1830. 1830, não é 1930, não, 1830. Já se entendia isso.
Quer dizer,